Não obrigue as pessoas a viverem um chamado que não é delas, mas seu. Que a paz de Jesus e o amor da Virgem Maria esteja no seu coração. Caríssimos irmãos e irmãs, eu quero meditar com vocês sobre esta realidade que muitas pessoas, infelizmente, têm vivido, que é a de impor às pessoas uma radicalidade do Evangelho que é própria para elas, mas querem impor aos outros. Para ficar claro, eu vou dar alguns exemplos. São Paulo vai nos falar da grandiosidade do celibato, de quão perfeito é o celibato. Mas São Paulo fala que se você quiser casar, você não está pecando. São Paulo fala, eu quero que todos sejam como eu. Eu gostaria que todos fossem como eu, ou seja, celibatários, entregues completamente ao serviço do Senhor. Porém, se não pode guardar a continência, se você escolher casar, você não peca. Veja, esta é uma atitude sábia de São Paulo, deste grande servo de Deus. São Paulo, ele sabe do chamado pessoal dele. Ele é chamado pessoalmente a viver o celibato. Mas ele não está obrigando a toda a igreja a viver o celibato. Você, fulano, você tem que ser celibatário, porque eu sei que o celibato é mais agradável a Deus, né? Compreenda, não estou aqui dizendo que o matrimônio é desagradável a Deus. Estou falando aqui no contexto de São Paulo. Né? Fulano, você tem que ver o celibato, porque eu descobri que o celibato é a maneira mais perfeita. A gente está entregue mais ao Senhor. Então você tem que ser celibatário. Se você não é celibatário, você não está servindo ao Senhor com perfeição. Não, São Paulo ele não fazia isso. Ele tinha consciência do chamado que ele tinha e ele sabia que nem todos tinham aquele chamado que era para ele. Então, por isso que São Paulo fala. É preferível ser celibatário, mas se você quiser casar, você não peca. Hoje, muitas vezes, algumas realidades, Deus nos chama pessoalmente. Deus nos dá uma radicalidade. Deus inspira no nosso coração sermos radicais em algum aspecto da fé. Porém, nós não podemos querer obrigar as outras pessoas a viverem essa radicalidade, porque às vezes esse chamado é um chamado que Deus faz para você e não para toda a igreja. Quantas vezes, meus irmãos, nós encontramos por aí pregadores, conselheiros, fundadores de comunidade, acompanhadores, impondo coisas em nome da igreja, coisas que a igreja não ensina. E coisas que nem mesmo Nossa Senhora em aparições ensina. Por exemplo, você tem que rezar um rosário todos os dias, porque senão você vai para o inferno. No entanto, nas aparições de Nossa Senhora fala que rezar pelo menos um terço, ou seja, às vezes nós temos essa grande devoção a Nossa Senhora e de fato rezamos o rosário, isso é belo. Mas a igreja não está nos obrigando a rezar um rosário. Ela pede que rezemos pelo menos um terço. Nossa Senhora nas aparições de Fátima pede que nós rezemos pelo menos um terço. Como é que eu quero impor um rosário? Aí o fulano reza as 1000 Ave-Marias, ele quer impor que todo mundo tem que rezar as 1000 Ave-Marias. Não é assim, meu querido, a gente não pode impor. Então, a igreja ensina que nós devemos fazer pelo menos a abstinência de carne nas sextas-feiras, com exceção das solenidades, mas fazer a abstinência de carne em penitência, né? Lembrando da paixão do Senhor, uma abstinência de carne. Se eu faço jejum, se você faz jejum, você não pode querer obrigar a outra pessoa a fazer jejum, porque toda a igreja tem que fazer jejum. Não, talvez é um chamado seu você fazer jejum. Agora, tem gente que quer obrigar todo mundo a fazer jejum a pão e água na quarta-feira e na sexta-feira. Não, porque teve uma aparição de Nossa Senhora aqui. Gente, são chamados pessoais. Nem todo mundo dá conta não, até mesmo por questão de saúde e tudo mais. Eu, por exemplo, trabalho como professor. Se eu for fazer jejuns radicais, eu não aguento, né? Um trabalho em tese totalmente intelectual. Então, a gente não pode impor às pessoas um chamado que é nosso, ainda mais usando o nome da igreja, porque a igreja está ensinando que ele tem que fazer jejum a pão e água. Gente, não é assim. São Francisco de Assis, por exemplo, foi um homem que fez grandes jejuns. Conta-se que São Francisco de Assis subiu no monte para orar. São Francisco de Assis levou 3 pães. Ele passou 4 dias com esses 3 pães. 40 dias com esses 3 pães no monte. E conta-se que ele nem comeu os 3 inteiros. Ou seja, ele fazia um jejum a pão e água ali extremamente rígido. Mas ele não sai impondo por aí. Você tem que ir para o monte, porque tem que ir no monte e ficar em jejum 40 dias. Não. Tanto é que conta-se que São Francisco de Assis certa vez estava junto com a sua congregação, com a sua ordem, em um grande jejum. E então São Francisco de Assis acordou no meio da noite com um gemido.
Tinha um irmão que estava gemendo de fome, ele não aguentava mais, ele chorava e gemia de tanta fome que ele estava. São Francisco de Assis então levantou, chamou os irmãos e prepararam um grande banquete. Claro, entendam um grande banquete de acordo com a pobreza própria que eles viviam, né, na ordem franciscana, na pobreza evangélica que eles viviam. Mas São Francisco foi e celebrou com o irmão. Ora, mas eles não estavam num período de jejum próprio? Sim, mas São Francisco de Assis entendeu que não era porque ele dava conta de fazer um jejum extremo que ele tinha que impor aquele jejum para o outro irmão. Porque aquele jejum extremo era um chamado de Deus para o próprio São Francisco. Então ele não poderia impor aquele chamado a São Francisco de Assis. Não poderia impor aquele chamado aos outros irmãos. Então, assim, meu irmão, se você tem um grande desejo de radicalidade, de uma vida mais perfeita, seja na vida leiga, na vida consagrada, né, religiosa, seja como padre, você tem que entender, naquilo que Deus me chama pessoal, que eu sou chamado a ver a radicalidade, o que é o chamado pessoal para mim e o que a igreja ensina. Porque muitas vezes a igreja não está ensinando certo tipo de coisa que as pessoas vêm por aí. Talvez Deus te chame, moça, a usar um véu. É um sacramental. Né? Se não for por vaidade, talvez Deus possa te chamar a usar um véu. Só que você não pode sair por aí dizendo que toda mulher é obrigada a usar o véu, porque a igreja ensina a usar o véu. A igreja não está obrigando, é facultativo. Então você não pode dar um ar de imposição, de obrigatoriedade, que a igreja está obrigando, porque a igreja não está. Então, quem é consagrado a Nossa Senhora tem que usar a corrente. Não é, o próprio São Luís fala que é facultativo, então não posso dar um ar de obrigatoriedade. Se você quer usar, amém, bendito seja Deus. Se você quer, por exemplo, usar saia até o calcanhar, legal. Mas uma mulher que usar uma saia um pouco mais curta, veja, o pouco mais curta que eu estou falando não é mini saia. Você não pode sair por aí obrigando a pessoa a usar, a se vestir da mesma maneira que você, porque existe uma radicalidade que Deus nos chama pessoal e existe o que a igreja está ensinando. Então, qual é a virtude que a igreja está ensinando? A igreja está nos ensinando o que é virtude, o que é belo, o que é certo e o que é errado. A igreja está nos ensinando a seguir aquilo que é certo. Alguns seguem aquilo que é certo de maneira um pouco mais radical, um pouco mais perfeita, mas a virtude, o que é pecado, melhor dizendo, você tem que olhar o que a igreja ensina e não sair por aí apontando situações. Porque tem pessoas, por exemplo, que se vê uma mulher com a saia no meio da canela, vai sair por aí dizendo que ela é imodesta. Na realidade não é assim. Inclusive tem um vídeo do Padre Paulo Ricardo de algum tempo atrás, alguns podem ver, que ele vai falar até mesmo sobre a questão do que é aceitável, né, para os cristãos na sociedade do tempo de hoje, em relação às saias e tudo mais. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que nós não podemos impor uma radicalidade que é nossa. Um chamado que Deus fez para nós. Porque sim, Deus nos chama a viver algumas coisas pessoais. Né? Santa Faustina vivia numa congregação, mas ela tinha um chamado pessoal de uma radicalidade maior do que as outras irmãs. Eu não falo de ser fiel à regra, porque a fidelidade à regra todos têm que ser. Eu estou falando de situações pessoais. Ela fazia uma novena de rezar 9.000 Ave Marias, a novena de rezar 1.000 Ave Marias durante 9 dias para Nossa Senhora. Agora você quer dizer que todo membro da congregação lá que viveu Santa Faustina tem que rezar 1.000 Ave Marias por dia em honra a Nossa Senhora? Não, porque isso era uma radicalidade própria de Santa Faustina. Você está querendo compreender? Eu não sei se o vídeo está ficando claro, apesar de estar longo, mas é porque a grande preocupação que eu tenho é justamente por isso, porque às vezes as pessoas pegam coisas difíceis de fazer, que elas fazem por graça de Deus e querem impor aquilo como se fosse uma ordem da igreja. Às vezes até viu que algum santo fazia a mesma coisa, só que nem tudo que o santo está fazendo é imposto para que todos façam. Claro, viver em santidade, sim. Fugir do pecado, sim. Mas essas especificidades, essas coisas específicas, nem todos são chamados. Então você tem que ver o que a igreja ensina e o que é algo próprio meu. E que mesmo sendo algo próprio meu, é bom sempre estar atento às orientações do confessor, do diretor espiritual, para a gente também não cair em certos exageros. Então, o conselho que eu dou para você é medite sobre isso, caríssimos irmãos e irmãs. E eu não estou falando para você enfraquecer essas coisas de mais radicalidade, você rezar o rosário, então não vou rezar mais o rosário não, porque Nossa Senhora pede só um texto. Não, continue rezando. Mas viva a tua radicalidade, mas sem
impor às outras pessoas. Por exemplo, eu não bebo. Eu não bebo por quê? Porque beber um copo de cerveja vai me levar para o inferno? Não. Eu não bebo por quê? Porque eu não quis beber. Agora, nem você que bebe pode me obrigar a beber, porque a igreja não está me obrigando a beber, e nem eu que não bebo não posso arrancar o copo de cerveja da tua mão e derramar na tua cabeça, te chamando herege, você não pode beber. Não, por quê? Porque o que a igreja ensina? Sobriedade, temperança. O que a igreja ensina é o que ensina a Sagrada Escritura. O que não pode é embriaguez, é ter uma vida dada à bebida, uma vida entregue à embriaguez. Mas se você bebe sobriamente, amém, siga a tua vida. Eu não bebo, tô tranquilo. Então, meu irmão e minha irmã, você não pode obrigar os outros a viverem uma vida que você vive ou que você quer viver. Com exceção, é claro, e mesmo assim não é obrigar, mas sugerir, ensinar o que é certo e o que é errado. Eu, por exemplo, na condição, quando Deus dá a graça de fazer uma pregação, orientação, uma coisa é eu ir lá e pregar, falar o que é certo e o que é errado. Por exemplo, dizer os 10 mandamentos, pegar a carta de São Paulo e mostrar o que são as obras da carne que levarão ao inferno. Ali é um ensinamento, aquilo que a Sagrada Escritura está nos ensinando. Outra coisa é pegar coisas que são muito específicas da minha vida. Igual Santa Faustina. Já pensou Santa Faustina nos dias de hoje pregando: vocês têm que rezar 1000 Ave-Marias por dia, porque senão vocês não estão sendo agradáveis a Nossa Senhora. Tu imagina, rapaz, no dia de hoje, tanto trabalho. Não que nos outros tempos não tivessem. Ela rezava apesar de trabalhar, mas era algo pessoal dela. A gente não pode impor essas coisas aos outros, porque senão a gente vai ser tido como fanático. Claro, se você quer viver a vontade de Deus, vão falar e vão te chamar de fanático. Eu não estou falando que você tem que querer resguardar o seu bom nome, não é isso. Eu só estou falando que, de uma maneira, num sentido ruim, nós seremos tidos por fanáticos, por loucos e por pessoas que só fazem mal à igreja. E muitas vezes essas pessoas têm razão, porque se você está impondo para os outros algo que é pessoal, de fato a gente só vai fazer mal à igreja. Então, qual o remédio? Veja o que a igreja ensina e siga. O que a igreja pede, o que a igreja ensina. Ensine isso, pregue e viva o que a igreja ensina. E aí estará resolvido todos os problemas. Por exemplo, a igreja se ensina a não usar preservativo. Aqueles que são casados, viverem a fidelidade, não usarem preservativos. Pregue que não se use. Viva isso, você casado. Agora, isso que é moral, que é claro que a igreja está ensinando, é óbvio que nós devemos seguir, que devemos ensinar. Agora, outros aspectos que são pessoais, aí não. Entendeu? Aí não, aí a gente tem que tomar muito cuidado. Então não obrigue os outros a viverem como você vive ou como você quer viver. Espero que tenha ficado claro. Se não tiver ficado, comente aí, faça alguma pergunta para mim tentar esclarecer, porque eu sei que o tema é um pouco controverso e muitas pessoas podem deturpar aquilo que eu possa estar falando para usar para o mal. Mas que o Espírito Santo possa inspirar a todos. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amém. Aí a pessoa falar, todo mundo tem que rezar em latim agora. Aí tá lascado, né? Porque nem eu rezo latim direito, Ave Maria. Né? Então, que é juízo. O que a igreja ensina. O que a igreja ensina, não o que eu quero.